E não é só, é uma dica com lugar de fala, tá? Porque eu fui assistir essa peça na semana passada. E olha só o nome, Felipe. A Autoestima do Homem Hétero. E por que você está olhando para mim? Eu tô te contando a peça que eu assisti, que foi muito legal. Na verdade, é um monólogo da atriz Amanda Mirasse com a direção da Marta Noe, uma peça que está em cartaz no Teatro UOL aqui em São Paulo, sempre aos sábados, às 10 horas da noite, ou seja, naquele horáriozinho, né, que você consegue pegar uma peça antes e uma depois. Dá para ver uma das 8 às 10 e já emendar uma das 10 na sequência. Você está muito otimista com o trânsito, né? Tem que ser um teatro mais ou menos perto do outro, né? Não, então, tô falando do mesmo teatro. Dentro do Teatro UOL, por exemplo, você tem a programação das 8, que eu não lembro agora o que está em cartaz lá nesse horário, mas logo na sequência às 10 você tem a Autoestima do Homem Hétero. Enquanto a gente se conecta aqui com a atriz, com a Amanda Mirasse, eu vou te contar um pouquinho. É que eu fiz muito isso, não só para teatro, mas principalmente na época de mostra de cinema, que você vai... você tem uma sessão às 5h40, sei lá, num cinema da Augusta qualquer, e o filme tem 112 minutos. Sim. E você não pode se contentar em ver um só. Você tem que ver outro na Paulista que tem 103 minutos e começa... Entendeu? Então é um desespero. Por isso que eu falei, em uma cidade como São Paulo, mas agora você esclareceu, no mesmo teatro. Facilita, né? Ter que fazer essa corrida não dá tempo. Exatamente. Ainda mais que a Augusta é subida. Mas enfim, você ia fazer um spoiler? Eu ia contar, mas eu vou deixar a nossa entrevistada, a nossa convidada especial de hoje, que é a Amanda Mirasse, que é a protagonista da peça A Autoestima do Homem Hétero. Oi, Amanda, seja muito bem-vinda à programação da TMC, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo espaço, fiquei super feliz com esse convite e vamos aí conversar sobre esse tema que principalmente nós mulheres temos muito interesse em seguir desdobrando, né, Estela? Pois é, o Felipe falou assim, por que você tá olhando para mim? Eu falei, porque é uma dica para as mulheres, para os homens também assistirem essa peça, aprender um pouquinho, não é, Amanda? Conta pra gente, eu estive lá na sua estreia no sábado passado, me diverti muito e quero que você conte um pouquinho pra gente de onde saiu essa ideia e o que é que o público vai encontrar lá no palco do Teatro UOL. Ai, que bom, demais saber que você foi, que você se divertiu. Você começou num tema super importante pra gente, assim, porque pra nós, pra mim, pra diretora, né, a Marta Noe, sempre foi muito importante que os homens pudessem se sentir convidados também a ir assistir o espetáculo, né? Não só a ir assistir, como que os que fossem assistir pudessem ter bons momentos, dar boas risadas. Eu acho que quando a gente fala sobre machismo, né, se os homens não estiverem incluídos no diálogo, de nada adianta, a gente nada e morre na praia, né? Então o espetáculo ele conta a história da Karina, que é uma farmacêutica super insegura e que acaba desenvolvendo a pílula de autoestima do homem hétero, né? Durante 10 anos de pesquisa, ela vai... todos os homens que ela vai encontrando pelo caminho e que ela vai, de alguma maneira, olhando para esses homens com uma certa admiração, porque são homens que conseguem, de alguma maneira, se sentir muito bonitos ou se sentir muito talentosos, mesmo quando não tem tanto talento, quando não tem tanta beleza. E ela olha para esses homens com uma certa admiração, assim, caramba, como é que eles conseguem, né, se sentir dessa forma? E eu aqui estou sempre tentando dar o meu melhor e não consigo. Então, ela... a princípio, com esse olhar de admiração, vai retirando dos fluidos corporais dos homens héteros, ela vai colhendo amostras, até que ela chega no resultado final dessa pílula, mas que quem for assistir o espetáculo vai perceber que essa pílula não é uma ideia tão boa assim, né, Estela, como você viu. Pois é, e me chamou a atenção, Amanda, que você, em alguns trechos da peça, a gente até viu um trechinho da imagem aí, em que você mostra as pessoas que estão ali cadastradas no aplicativo de namoro, e você coloca as descrições desses rapazes, né, como eles se autodescrevem nos seus perfis no aplicativo de namoro, e são depoimentos reais, né, são definições reais dos próprios usuários, não é isso? Conta pra gente. É isso mesmo. Foram muitos anos de pesquisa, né, Estela? Eu brinco isso, eu falo, eu sou uma mulher heterossexual, infelizmente,
Então, já são muitos anos de pesquisa do comportamento masculino. Uma das coisas foram os aplicativos de relacionamento, que eu já utilizei na minha vida pessoal. Hoje não mais, eu tenho um relacionamento. Mas os aplicativos de relacionamento, eles são realmente um lugar de muita pesquisa, porque, por exemplo, né, o que eu utilizo ali na peça, que são reais... Um homem que fala que pontos básicos para falar comigo: não ser gorda, não ter celulite, não ter filhos, não ter rugas, não ter estrias, não ter cabelo branco. Isso é real, isso foi retirado real, né? Tem um print lá que é utilizado no espetáculo. Então, eu acho que nesses pequenos detalhes a gente vê essa certa ideia de superioridade, né? Que alguns homens carregam. E essa misoginia que, na verdade, é descarada, que para eles parece uma coisa natural, é só o meu gosto, mas não é, isso é um ataque ao corpo feminino e é um nível de exigência que nenhuma de nós tem a obrigação, né, de se encaixar. Então, ali no espetáculo a gente fala tudo com muito humor, mas, na verdade, é tudo muito pesado, né? Claro que é muito sério. Eu vejo... Você sabe que tem preconceito, inclusive, entre red pills? Vamos usar a palavra que é Sim. mesmo, né? Vamos usar a expressão que é. E homens que não são, né? E deixam claro que não são, né? Seja pelo traje que usam, seja pelo comportamento que eles têm, né? Então, isso que ela está trazendo aí Mas, por outro lado, né? Você vai concordar comigo, vocês duas vão concordar comigo. Aristóteles já escreveu que quem ri mostra que não tem medo. Então, expressar, né, essas preocupações numa sátira, numa comédia, talvez seja uma das melhores maneiras, se não for a melhor, né, de colocar essa questão Sim. em discussão. Né? Sim. Enfim. Foi essa a tua ideia, né, o humor é uma ferramenta. O humor é uma ferramenta realmente assim, que tem um poder e uma capacidade de gerar identificação, de gerar autocrítica, né? O espetáculo, ele acontece uma coisa que para mim tem sido muito rica, que os homens, principalmente, eles se veem rindo deles próprios. Então, quando eles conseguem rir deles próprios, quando eles conseguem ver uma plateia inteira rindo de um comportamento que talvez eles próprios tenham, né? Eles conseguem olhar para isso e falar, opa, a peça não é tão legal. Tem uma cena, por exemplo, do violão, né? Que é o cara que toca 5 músicas, sabe 5 acordes e acha que é o Chico Buarque. E um amigo meu foi assistir e ele falou assim, nossa amiga, mas eu sempre tocava em date, eu achava que era legal. E olha, até que pode ser legal, mas depende da maneira que você se utiliza disso, né? Então eu acho realmente que o humor, principalmente quando a gente fala com homem sobre machismo, porque se a gente vem com um combate muito forte, a gente não consegue dialogar. Eles na hora criam uma capa protetora, porque de fato, isso eu tento trazer no meu espetáculo também, esses comportamentos, eles são péssimos para todos, não é só para nós mulheres, né? Nós mulheres, a gente acaba sendo as mais afetadas, porque, enfim, os números estão aí, feminicídio, mas os próprios homens, eles também precisam estar sempre performando esse lugar do homem que é poderoso, do homem que não chora, do homem que não se afeta. E os números também dizem sobre isso, né? Se eu não me engano, mais de 70% dos casos de suicídio são homens. Então, para eles também é um lugar muito pesado. Então, que eles possam olhar para isso e entender que todos nós precisamos nos ajudar para modificar essa dinâmica que machuca e é cruel com todos nós. Ô Amanda, e você comentou da reação do seu amigo que se identificou ali, até uma prestação de serviço público, obrigada. E eu acompanhei ali do meio da plateia homens que estavam se divertindo, mas curiosamente um rapaz sentado ao meu lado, de braço cruzado, com a cara feia o tempo inteiro. A gente levantou no final para aplaudir e ele possivelmente estava com a namorada ou com alguém, com a esposa, não sei, ela se divertindo e ele ali emburrado. Você nota também esse tipo de reação dos caras que se ofendem com esse tipo de abordagem? Olha, graças a Deus eu noto bem pouco, porque ali também eu acho que eu acabo escolhendo, né, uma coisa de identificação que atrai, né, então eu acabo olhando sempre para pessoas que estão com um sorriso no rosto, mas é óbvio, assim, eu acho que dentro desse lugar da masculinidade tóxica, né, é difícil olhar para si e conseguir se criticar com uma lente positiva, né, na maioria das vezes o que diz sobre a gente, na maioria das vezes a gente realmente cria, né, esse muro que eu não quero ver,
falar. É óbvio que, principalmente os homens, que eu acho que que ainda precisam se desconstruir demais, eu acho que eles ainda olham para isso como ofensa. Principalmente homens que não vão assistir o espetáculo, às vezes eu recebo pelas redes sociais alguns hates, assim, né? Escutam o título da peça e aí, às vezes mandam, nossa, toda feminista tem que morrer, umas coisas horrorosas, assim. Mas isso só me diz sobre essa masculinidade tóxica e essa masculinidade que às vezes os cega e não conseguem, e não deixam eles conseguirem olhar para isso como um possível aprendizado, né? Poder... É muito curioso olhar para um homem que não consegue assumir que está tudo errado, né? Que nessa sensação, nesse sentido do comportamento masculino, um homem que hoje não consegue olhar para isso e entender que está tudo errado e que a gente precisa conversar e que a gente precisa melhorar, é um homem que realmente aí não sou eu que vou conseguir salvar com uma peça de teatro, ele vai precisar encontrar outros meios, encontrar uma terapia, encontrar outras mulheres no caminho dele que possam estar apresentando para ele coisas que talvez ele não esteja conseguindo enxergar. Tá joia, Amanda, muito legal. Vamos convidar os nossos espectadores e ouvintes aqui da Transamérica TMC para curtir a autoestima do homem hétero? Com certeza, muito obrigada por esse espaço. Eu quero convidar a todos vocês a irem assistir o espetáculo. Eu estou em cartaz no Teatro UOL, todos os sábados às 22h, é o dia 30 de maio. Venham rir e se divertir, e as mulheres venham pegar sua amostra grátis, porque essa pílula mágica vai mudar vidas. Tá joia, querida. Muitíssimo obrigada, atriz Amanda Mirasse. Muito sucesso. Merda lá, como se diz no teatro. Um beijo pra você e bom sábado. Merda, Estela. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Tchau, tchau. Valeu, 10h43.